Versículos que marcaram a minha vida. 1 Pedro, capítulo 5, de 5 a 10. É um verdadeiro estudo dessa passagem. Te convido a pegar a tua Bíblia, pegar a caneta, porque esse texto é muito rico, muito profundo, muito importante para nós cristãos. Escrito pelo apóstolo Pedro, já na sua maturidade, tanto física, cronológica, quanto espiritual. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Só a leitura do texto já nos dá a ideia do poder, da riqueza, da profundidade dessa palavra. Agora, quando nós chegamos na presença de Deus e oramos, pedindo para que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento, nos dê espírito de revelação, de sabedoria para entender a palavra de Deus, nós começamos o nosso estudo. Eu destaquei qualidades, virtudes que nós devemos ter nesse texto. Eu destaquei, vocês conseguem ler ali? Eu destaquei submissão, humildade, sobriedade, resistência, fé / firmeza e o sofrimento. Seria, vamos dizer assim, o resumo de qualidades ou virtudes que Pedro está querendo, rogando, pedindo que sejam aperfeiçoadas, firmadas, fortificadas e fundamentadas em nós. Então, em primeiro lugar, submissão. Submissão também é um sinônimo de sujeição, de obediência. Devemos obedecer a Deus ou aos homens, ou às pessoas. Cada caso é um caso. Quando somos crianças, adolescentes, jovens, estamos sujeitos, submissos aos nossos pais na terra. Temos autoridades no nosso âmbito de escola, de trabalho, no país, né? No caso, no Brasil. Nós estamos sujeitos a autoridades na terra, na nossa vida secular, na nossa vida normal, no nosso dia a dia. Nunca
devemos esquecer que toda autoridade procede de Deus. Toda autoridade procede de Deus. Seja ela boa ou má, seja ela justa ou injusta. Nenhuma autoridade seria dada a qualquer ser humano se do céu ela não fosse enviada. Porque toda autoridade foi dada para Jesus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nome de Jesus é o nome sobre todo o nome. Então, dito isso, podemos entender a submissão e a sujeição a Deus, acima de toda outra autoridade na terra ou embaixo da terra. Obedecer a Deus é como diz no Salmo 1. A pessoa que medita na palavra, a pessoa que segue este livro lá no teu secreto, lá no teu quarto, lá no teu cantinho, onde ninguém está vendo, só tu e o teu Pai. Quando tu medita neste livro de dia e de noite, o teu Pai, que vem em secreto, ele te recompensa, ele te abençoa, ele te ensina. E ele diz no Salmo 1 que tu vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E tu vai dar o teu fruto na estação certa. Tu vai ser abençoado. Tudo que tu colocar a tua mão vai prosperar. Por quê? Porque tu medita neste livro de dia e de noite. Porque tu não te assenta na roda dos escarnecedores. Porque tu tem o teu prazer na lei do Senhor. Tu obedece, tu te submete, tu te sujeita, tu quer conhecer a vontade de Deus para tua vida, para a vida da tua família, para tua igreja, para tua cidade, para o teu país. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela vai nos transformando, vai nos ensinando, vai fazendo com que cada vez a gente busque mais e mais obedecer, cada vez mais estar debaixo da vontade de Deus. O outro item é a humildade. O primeiro texto que me vem à mente é Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei, esse verbo significa que é um processo. Não somos naturalmente mansos e naturalmente humildes. Precisamos da atuação do Espírito Santo para desenvolvermos, aperfeiçoarmos, recebermos a mansidão e a humildade. Humildade de todo coração, mansidão de todo coração. Provérbios diz que a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Quem se humilha na presença de Deus, quem se humilha sob a poderosa mão de Deus, no tempo certo, vai ser exaltado, vai ser honrado, vai ser reconhecido, vai ser recompensado. Tem um texto também de Provérbios que fala que a humildade e o temor do Senhor. Então tu vê como tá linkado. Primeiro era a obediência. A gente viu que obediência também é um sinônimo de temor do Senhor. Temer ao Senhor é obedecê-lo. Então quando eu temo ao Senhor e eu sou humilde, eu me humilho na presença de Deus, sabe qual é a recompensa que eu tenho? Riquezas. Ficou chocado? Provérbios 22, 4. Honra e vida. Tu não busca a riqueza pela riqueza, porque daí o teu coração vai ser pervertido. Aí
Tu não vai poder servir a dois senhores. Porque a pessoa que busca ser rico, ela busca muitos males, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Mas quando tu busca a Deus em primeiro lugar, quando tu busca obedecer a palavra de Deus, quando tu teme ao Senhor, ao seu nome, à sua palavra, o Senhor te abençoa. Porque Ele vê teu coração. Ele vê que teu coração não está nos bens materiais, não está no conforto, não está na segurança, não está na riqueza, não está na prosperidade. Daí sabe o que Ele faz? Ele abre as janelas dos céus sobre a tua vida. Então a humildade precede a honra, precede a segurança, o conforto, a prosperidade, a riqueza, os bens que tu precisa, as tuas necessidades, porque o nosso Deus é o Deus de toda a riqueza, Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais e principalmente espirituais. O nosso Deus é fiel para manter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegros, irrepreensíveis, preservados até aquele dia, até a volta do Senhor Jesus. Esse é o compromisso de Deus, mas por isso que começa tudo na obediência, começa tudo no temor, começa tudo na humildade, na humilhação, na sujeição a esse Deus. Nós não somos nada na presença do Pai. Quem nós somos? O que nós somos? Toda nossa riqueza vem de Deus. Lembra do tesouro no vaso de barro? Pois é isso. A humildade para mim é nós nos lembrarmos diariamente que somos um vaso de barro. Mas um vaso de barro nas mãos do oleiro pode muito. Quem escreveu esse texto foi Paulo. E o que ele fez? Esse vaso de barro revolucionou, evangelizou o mundo da época. Número 3. Sobriedade. Quando a gente pensa em sobriedade, a gente pensa, primeira coisa, no álcool, na bebida alcoólica, se embriagar. Mas isso é verdade. Mas é mais do que isso. É voltarmos à sensatez, à lucidez, a estarmos de olhos abertos, acordados, não anestesiados, não entorpecidos, não, eu vou usar uma palavra meio vulgar, abobados, abobalhados, atrapalhados. Não é isso. Sabe, bobo, tolo? Não, sóbrio, acordado, simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Espertos, inteligentes. Para mim, aquele texto que tem vídeo no canal, quando Jesus fala para Marta, Marta, tu tá muito ansiosa, tu tá muito preocupada, tu tá andando de um lado pro outro, sabe? Correndo. A gente sabe o contexto, ela queria servir o Senhor Jesus, queria agradá-lo, queria recebê-lo, tudo bem. Mas Maria escolheu a melhor parte. Maria não estava envolvida com nada, nem com trabalho, nem com comida, nem com bebida, nem com nada. Ela só se sentou, se aquietou e estava ali, sóbria, atenta, de olhos e ouvidos bem abertos para escutar o Senhor Jesus. E o que Jesus falou para Maria? Tu escolheu a boa parte e essa parte não vai ser tirada. E ainda falou para Marta, tu tá muito ansiosa. Hoje em dia eu diria, tu tá pilhada, tu tá ligada no 220, te aquieta, te acalma. Volta para a lucidez, para a sensatez,
para sobriedade. Sobriedade também é um sinônimo de maturidade, de equilíbrio. Temos que estar acordados, despertados, para entender o dia da visitação, quando o Senhor Jesus vem para falar conosco. Na sequência, e não menos importante, vigilância. Sede sóbrios e vigilantes. Então, é uma dobradinha, mas eu, para fins didáticos, pedagógicos, eu separei. Por quê? Porque eu posso estar sóbria, eu posso estar sensata, eu posso estar lúcida, eu posso estar acordada, eu posso estar desperta, mas eu tô vigilante? Eu tô sabendo quais são os perigos que tem na minha volta? Tu consegue ver a diferença? São sinônimos? Sim, mas eu entendo que são complementares também. Eu tenho que estar sóbria? Sim. Eu tenho que ter uma vida de sobriedade. Não buscando me embriagar com nada, nem com ninguém nesse mundo. Eu tenho que estar sempre com discernimento, com as minhas faculdades mentais preservadas. Isso é sobriedade. Isso vale para qualquer situação, para qualquer substância, para qualquer tipo de questão que tire a minha sobriedade. Ponto? Entendido? Agora vem o outro lado. O que eu faço com a minha sobriedade? Estou sóbria, estou ligada, estou bem, estou atenta, estou lúcida, estou sensata, não estou bêbada, não estou embriagada, não estou chapada, não estou... que mais? Drogada, não estou envolvida com prazeres... vários exemplos. E aí, o que eu faço com a minha sobriedade? Aí vem o outro lado, a outra face da moeda. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque nós temos um adversário. O diabo é o nosso adversário. Não, porque o diabo é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, ele nos odeia. Ele quer nos levar para o inferno. Ele quer nos tentar de todas as formas. Ele quer nos acusar. A Bíblia diz que ele acusa 24 horas. Ele está sempre rondando, procurando alguém que não esteja sóbrio e alguém que não esteja vigilante para ele devorar. Então a vigilância quer dizer o quê? Saiba o que está na tua volta. Saiba quem são os teus inimigos. Saiba quem são os teus adversários. Saiba onde está o perigo. Saiba onde está a tentação. Mapeia o que está na tua volta. Vigia. Os meus amigos sabem, eu tô sempre falando isso. Vigia, varão, vigia, varoa, vigia, fica esperto. Sabe? Efésios, capacete da salvação, a couraça. Lembram que a gente estudou? O cinto, o escudo, a espada, toda a armadura de Deus. Lembram disso? Lembrem disso. Não baixa a guarda. Não dá as costas para o inimigo porque ele é traiçoeiro. Ele vai te atingir. Anda na luz para tu não tropeçar, que tu vai cair. Ah, o Senhor me levanta assim, mas para que cair? Vigia, varão, vigia, varoa. É isso que Pedro está dizendo. Nós não somos anjos, nós não estamos nas nuvens voando para lá e para cá. Não, os nossos pés estão na terra. Nós pisamos todos os dias em serpentes e escorpiões.
Nós estamos numa guerra. Se tu não assistiu o estudo sobre Efésios, assiste. Porque esse texto aqui de Pedro tem tudo a ver com o que Paulo falou. Vigia. O que Jesus falou para os discípulos? Orai e vigiai, para vocês não caírem em tentação. Porque a carne, ela é fraca. O espírito, ele tá pronto. Porque quem habita em nós? Mas e a carne? Na minha carne não habita bem nenhum. E o mundo que jaz no maligno? E o diabo, que é o pai da mentira, do engano, que faz tudo para nos derrubar, que não descansa. Ele tá sempre armando alguma. Tu tá entendendo o que é vigilância? Tem que permanecer vigilante. Nós que moramos numa capital, né, moramos numa cidade grande, a gente sabe que tem perigo em toda esquina. É diferente quando a gente mora numa cidade pequena, em que um cuida do outro, que todo mundo se conhece, todo mundo conversa, todo mundo é querido, todo mundo é unido. Uma cidade grande não é assim. Tem pessoas que moram num lugar, trabalham em outro, que não sei... Enfim, não vou entrar em detalhes, mas todo mundo sabe o que é uma cidade grande, uma capital. A gente tem que estar vigilante, vigiando. Tu para numa sinaleira, num cruzamento. Se tu entra numa rua, daqui a pouco quando tu vê, tu já saiu numa... Não era onde tu ia, sabe? Quando tu vai pro caminho errado. Enfim, vivemos com os olhos abertos, atentos, vigilantes, permanecendo sempre vigilantes. Permanecei sempre vigilantes. Para quê? Para não cair em tentação. Para que esse que pensa que é o leão, ele não é o leão. Ele não é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele pensa que é o leão. Ele se finge de leão. Como ele trabalha com engano, com a mentira, ele se finge até de anjo de luz. Tu acha que ele não vai se fingir de leão para te assustar? Para aprontar alguma? Para te pegar desprevenido? Pois então, é muito importante nos nossos dias, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista material, físico, vigia. Porque o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a obra do nosso adversário, do diabo, de Satanás, da serpente. Então, por isso que eu acho tão importante para os nossos dias esse texto sobre a vigilância. Bom, na sequência, ainda falando da sobriedade, da vigilância, Pedro diz que nós devemos resistir. Resistir. Aí eu destaquei resistência. Resistência tem a ver também com o texto de Tiago, que muitas vezes eu cito Pedro e Tiago porque o texto é praticamente o mesmo. E quem inspirou Pedro e Tiago é o Espírito Santo. Então não sejam preciosistas. Quando o texto é o mesmo, tanto que esse texto aqui, ó, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Tem vários textos na Bíblia que isso aqui, tanto Pedro quanto Tiago citam textos mais antigos, tá? Principalmente de Provérbios. Quem lembra do estudo? A soberba, o orgulho, a arrogância, a importância, a presunção, a vanglória. Lembram desse estudo que nós fizemos? Tudo é sinônimo de orgulho. E Deus resiste a tudo isso. É como se Deus se colocasse pessoalmente como um obstáculo aos soberbos, aos orgulhosos. Esse é o sentido. Aí aqui no 9, Pedro está falando que nós devemos fazer a mesma coisa, resistir a quem? Ao diabo. Quem que ele está falando no 8?
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, a gente já falou sobre isso, ao redor do crente, ao redor do Filho de Deus, ao redor do justo, está o anjo do Senhor, os anjos do Senhor. O maligno não nos toca. Mas em derredor, quer dizer, achando uma brecha, procurando, perturbando, tentando, tá o diabo. O inimigo das nossas almas, o nosso adversário. Resistir é resistência. Resista e ele vai fugir. Resista. Não ceda. Meu pai dizia que ele precisa de um buraquinho da ponta de um alfinete, de uma agulha para fazer um estrago. Então não cede nem o buraquinho do alfinete, nem o buraquinho da agulha. Não cede. Não dá terreno. A gente dizia muito na nossa época, não deixa brecha, não abre brecha, não deixa espaço. Vigia. Entenderam como sobriedade, vigilância e resistência estão juntas? E eu só separei para explicar uma a uma. Mas é isso o nosso dia a dia. Fica sóbrio. Vigilantes e resistentes. Resista, repreende, amarra e expulsa em nome de Jesus. Exerce a autoridade que o Senhor Jesus te deu. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí o que ele diz? Ide por todo mundo. Prega o evangelho. Prega a palavra. Ensina para toda criatura, todas as nações. Esse é o evangelho. Então resista. É isso. Não ceder à tentação e resistir. Significa não se dobrar. O que é alguma coisa resistente? Apanha. Vem o fogo, vem a chuva e ele resiste. Não é assim? Continuando. 6. Como é que eu vou resistir? Firmes na fé. Aí eu coloquei fé e firmeza, firmeza e fé. Eu botei fé barra firmeza. Olha que legal. Eu digo que legal porque isso aqui, quando eu fiz isso aqui, quando o Espírito Santo me deu isso aqui, eu nunca imaginei que um dia eu estaria no YouTube compartilhando com vocês e com cada pessoa que Deus, na sua infinita bondade, quiser que esse vídeo chegue. Fé barra firmeza. Desde que eu comecei essa série, a minha Bíblia tá, olha, tá sendo derramada como libação. Ó, já tá ficando assim, porque eu falei pra vocês, ela era uma relíquia. Eu estava usando outras Bíblias e agora, desde o início do mês, eu tô usando ela de novo. Então, a coitadinha tá sofrendo. Ó, ela não tá resistindo, né? Ela não tá resistindo, né? Tô falando de resistência. Mas agora é fé e firmeza. Temos um vídeo no canal sobre fé. Eu nem tenho muito o que falar. Assiste o vídeo. Firmeza. Firmeza. Se eu não me engano, o vídeo da fé é o primeiro do em alta. Tu clica vídeos e bota em alta. Se eu não tô enganando, o primeiro vídeo do em alta é o da fé. Por favor, assiste, porque eu quero falar um pouco mais da firmeza. A Bíblia diz que nós temos o firme fundamento, que é o nosso Senhor. A rocha, sabe? A casa construída sobre o alicerce. Então, se nós estamos firmados nessa rocha, firmes nessa rocha, nada nos abala. Paulo diz: sede firmes, constantes, inabaláveis no Senhor, na obra do Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser com firmeza, com convicção, sem titubear, sem vacilar, sem duvidar, sem desistir, sem temer, no sentido de medo. Firmeza tem a ver com personalidade transformada.
consolidada, fortificada no Senhor. Fica firme. Olha os discípulos, os apóstolos em Atos. Intrépidos, ousados, corajosos, fortes no Senhor, revestidos com poder do alto, poder do Espírito Santo. Isso para mim é firmeza. Mantemos a nossa firmeza na nossa fé. A gente tem que se manter firme na fé. Isso me lembra o que permanece em mim, as palavras permanecem. Perseverança, aquele que perseverar até o final, esse vai ser salvo. E para encerrar, não menos importante, o sofrimento. Não pensem que tudo isso que foi falado, a submissão, a humildade, a sobriedade, a vigilância, a resistência, a fé e a firmeza, vai vir sem sofrimento. Não. É uma ilusão. Nós pagamos um preço, e pagamos um preço alto muitas vezes, de sofrimentos físicos, emocionais, espirituais, guerras espirituais, opressão, é uma luta. Mas qual é a palavra que nós temos? Que nenhum desses sofrimentos daqui se comparam com a glória revelada, com a glória eterna, inabalável, perfeita, que o Senhor tem para nós. Que no mundo nós passaríamos e passaremos por aflições. O Senhor Jesus que disse, mas nós deveríamos confiar nele, ter bom ânimo, quer ter coragem, quer ter fé, quer ter firmeza, que nós vamos vencer, porque Jesus venceu, Jesus triunfou, ele expôs publicamente principados e potestades. A obra da cruz é perfeita, tudo está consumado. Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério, a sua missão. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Então, o nosso sofrimento passageiro, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso de glória. E saibam que todos os cristãos espalhados pelo mundo, como Pedro diz, toda a nossa irmandade no mundo passa por isso. Uns passam por questões físicas, outros por questões emocionais, outros por questões espirituais e outros passam por tudo junto. Por amor ao Evangelho, por amor a esse Jesus, porque entendem que o sofrimento faz parte da missão, faz parte do chamado. Porque o ouro é purificado pelo fogo.